Olá, meu nome é Taídio, sou servidor do IF Baiano, campus Bom Jesus da Lapa, Bahia. Irei fazer minha audiodescrição. Dos ombros para cima, sou visto como um homem branco, de cabelo curto na cor castanho, olhos castanhos, utilizo barba curta, preenchida, tenho 1,77 m de altura. Estou usando uma camisa gola polo na cor vermelha e atrás de mim tem uma parede na cor gelo. O título do meu trabalho é Um olhar de dentro do NAPNE do IF Baiano, campus Bom Jesus da Lapa. Estou utilizando uma apresentação de slide. Na parte superior deste slide tem o logo da jornada. No centro do slide tem as informações pontuais que eu vou abordar aqui. E na parte inferior do slide, no lado direito, tem uma janelinha que aparece minha imagem, onde eu estou aqui apresentando este relato. Introdução e metodologia. Objetivos: compartilhar experiência e reflexões a partir do NAPNE, visibilizar ações inclusivas do NAPNE. Metodologia: participação em reuniões mensais por um ano, observação ativa e anotações reflexivas. O que é o NAPNE? O NAPNE da nossa instituição é um núcleo profissional composto por psicólogo, pedagogo, revisor de braille, intérprete de libras, assistente social, técnico em assuntos educacionais, professores e alunos. Esse núcleo atende pessoas com deficiências, pessoas com TEA, altas habilidades e outros. Foi implantado em nossa instituição no ano de 2014 e é uma referência no IF Baiano na defesa das pessoas com deficiência, na defesa da inclusão. Tem função propositiva, consultiva e executiva. Minha vivência no NAPNE. Inicio no NAPNE como observador, pois ali a gente tem uma insegurança, né, e pouca familiaridade com os termos. Então, a formação ocorre mesmo no coletivo, a partir da escutativa, né? O aprendizado vai surgindo. E aí a gente consegue superar o receio, né? E também contribuir com as ideias e apoiar os projetos. Então, o NAPNE, para mim, foi um espaço de formação. Ações que participei. Tive a oportunidade de participar de 2 projetos. O IF de Olhos Abertos, onde a gente avaliava a acuidade visual dos estudantes que ingressavam, e 2, do 5º Simpósio de Educação Inclusiva do Velho Chico, cujo tema foi Desenho Universal, onde eu pude contribuir convidando os palestrantes, apoiando a organização do evento e recepcionando o público que veio prestigiar o evento e também buscar uma formação continuada. Considerações finais. A partir do NAPNE eu aprendi que inclusão exige escuta, sensibilidade e ação coletiva. Conheci as lutas históricas das pessoas com deficiência. A experiência foi tão marcante para mim que meu tema do mestrado originou da defesa da inclusão das pessoas com deficiência, né? Um ensino de qualidade. Gratidão aos colegas do NAPNE, do IF Baiano, do campus Bom Jesus da Lapa e a todos os organizadores deste evento.
e de modo especial a minha orientadora, a doutora Patrícia, que me inscreveu nesse evento. Olá, sou a professora Mariana Oliveira Chaves, mestranda do Profei na Unespar. Sou mulher branca, cabelos longos, castanhos, enrolado, tenho olhos castanhos, estou vestindo um cachecol preto e brincos dourados. Apareço do pescoço para cima, no espaço inferior da tela. Então, ao lado nós temos o slide. No espaço superior tem as logos da jornada e da Unespar. O título, logo abaixo em letras pretas, o eixo temático e o nome das orientadoras. Então, o título do relato de experiência é Ensino de Cálculo Algébrico na abordagem do desenho universal para aprendizagem. O eixo temático, currículo e desenho universal da aprendizagem. As autoras Mariana Oliveira Chaves e Rosineide Cirino. No próximo slide, sobre a introdução, então, essa experiência ocorreu no Colégio Estadual Cívico-Militar Hélio Antônio de Souza, que fica em Pontal do Paraná, no Paraná. Aconteceu frente ao desafio de ensinar produtos notáveis para a turma do 9º ano D. Uma turma que foi aberta no decorrer do trimestre, composta por alunos que foram remanejados de outras turmas da própria instituição de ensino, alunos que vieram de outras instituições de ensino do próprio município, de outros municípios, e alunos que não estavam frequentando escola. Então, com defasagem bem grande e uma diversidade, né, ampla nessa turma. Presente também estudante com deficiência intelectual. Hoje, do relato de experiência, primeiro a etapa bibliográfica, sobre o desenho universal da aprendizagem, um aprofundamento. Logo em seguida, a etapa da pesquisa de campo, que foi a aplicação da sequência didática de produtos notáveis. É um conteúdo que trabalha bastante abstração, quando é ensinado de forma tradicional, dentro da álgebra, né, cálculos algébricos. Então, para garantir o engajamento dos alunos, como o princípio do DUA, nós indagamos a eles sobre como podemos calcular áreas de quadrados e retângulos. Então, associamos um conhecimento prévio, cálculo de áreas, a um conhecimento novo, produtos notáveis. Então, nesse slide, vemos 3 imagens. Na primeira, mostra o cálculo algébrico com linguagem matemática apenas, mas já ali também, né, dentro do DUA, com cores diferentes para cada parte do cálculo. Nós temos também a segunda imagem sobre o uso de mídias, relacionando então cálculo de áreas sobre o produto notável em questão, né? Quem é de matemática pode já ter identificado, mas quem não é, esse cálculo é o quadrado da soma de 2 termos. É um produto notável, né? Então, dentro desse conteúdo. Na terceira imagem, então, a relação, como foi feita a parte do desenho para o cálculo. Então, os alunos puderam utilizar os desenhos das áreas para poder chegar na resolução do quadrado da soma de 2 termos desse produto notável, que tem como resultado o trinômio do quadrado perfeito. Na parte da ação e expressão dos alunos, então, nós temos outro slide agora mostrando essas ações e o jeito que eles expressaram, como eles foram atingidos, né, por esse processo de aprendizagem. Na primeira imagem, temos a mão de um aluno montando, então, um quebra-cabeça, manipulando agora o desenho da área do quadrado maior, com os 2 retângulos iguais e a área do quadrado menor, né? Então, ali os quadrados do primeiro termo, o quadrado do segundo termo e os retângulos como produto desses 2 termos. Abaixo dessa imagem, temos esse trinômio quadrado perfeito montado, né, nesse quebra-cabeça que eles exploraram e montaram também, fizeram, né, construíram. Ao lado tem a foto de um caderno de um estudante com atividade feita. Inclusive, esse caderno é do estudante com deficiência intelectual.
Então, ele usou o caminho de montar em forma de desenho para depois passar para a parte algébrica, demonstrando então a sua propriedade, né, desse assunto. E ao lado, lateralizado e também, né, já um pouco inferior no espaço do slide, nós temos a foto de um caderno de uma outra estudante com bastante defasagem de conteúdos matemáticos, que ela colocou então a forma, né, do resultado desse produto notável como o quadrado do primeiro termo, depois os dois retângulos ali como produto do primeiro pelo segundo termo e por último o quadrado do segundo termo. O que eu estou falando é bem conhecido para quem trabalha com matemática, né, ali nesses anos finais. Bom, nossa fundamentação teórica, então, né, sobre educação matemática, nós temos os autores Rodrigues, Lima, Claus e Vilhena. Sobre o desenho universal para aprendizagem, nós temos as autoras Bock, Cirino, Plett, Kutt e Souza. E sobre formação de professores, Saviani e Demerval. Nas considerações finais, então, a abordagem conservadora da matemática, ela enrijece e estigmatiza a disciplina, né, mostrando que não é para todos, infelizmente, e a inclusão é vista como mais uma atribuição para os professores, que já estão sobrecarregados. E o desenho universal para a aprendizagem contribui para que essas metodologias inclusivas sejam possíveis de se adequar no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem, já que para isso os educadores têm a apropriação do seu conteúdo, sabem o que estão ensinando, então com certeza formas diferentes de mostrar esse conteúdo, de explorar e de colher, né, as produções dos alunos vai ser possível e até mesmo para esse pouco tempo, né, que temos de planejamento. E é isso. Então, muito obrigada pela atenção de todos e tenhamos todos um bom evento. Olá, eu sou a professora doutora Jussara Cassiano Nascimento e o meu trabalho ele tem como título Desafios da Gestão ao receber a primeira estudante com deficiência visual em escola da rede pública de ensino. Eu sou uma mulher negra, alta, de cabelos curtos e pretos, meus olhos são escuros, estou usando uma blusa vermelha de mangas compridas. Eu trabalho no Colégio Brigadeiro Newton Braga, localizado na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. O meu trabalho ele está inserido no contexto das narrativas. Walter Benjamin diz que as narrativas estão em extinção. E eu, como Benjamin, acredito que nós precisamos narrar o que acontece no cotidiano das escolas. E é isso que eu trago nesse trabalho. Eu venho trazer como foi a inclusão de uma estudante cega em turma regular em escola da rede pública de ensino. Inicialmente, a mãe da estudante nos procurou, buscando conseguir uma vaga para que a filha pudesse estudar. E nós, da gestão, tendo essa possibilidade de matricular essa estudante, informamos para a mãe que a novidade que seria na nossa escola receber uma estudante cega. Nós estaríamos nos adaptando à menina e a menina à nossa escola. Foi preciso um sem fim de organização no espaço escolar para que nós pudéssemos receber essa estudante cega. Inicialmente, o Serviço de Orientação Educacional começou a trabalhar com os estudantes da turma em que receberia essa estudante. Como seria um cego junto com os outros colegas, aprendendo juntos? Então, foi preciso um sem fim de oficinas com esses estudantes para que eles pudessem acolher a criança. E como fazer com os professores? Os professores também assustados.
Então a gestão procurou o Instituto Benjamin Constant, que é um lugar na cidade do Rio, localizado na Urca, que que é apropriado para estudantes cegos. E imediatamente o Instituto estabeleceu uma parceria conosco e conversou com os professores, trouxe uma série de dinâmicas e oficinas, buscando aperfeiçoar o modo como nós estaríamos tratando, lidando com essa estudante. Bem, chegou o dia em que a menina estaria conosco. Ela precisava de um mediador para circular nos espaços escolares. E esse primeiro dia foi emocionante, porque todos estavam esperando a chegada da estudante. E todo mundo queria chegar perto, alunos, professores, inspetores, todo mundo queria conhecer, contribuir de alguma forma para que ela fosse realmente acolhida no ambiente escolar. Eu confesso que não foi fácil, que foi muito difícil. A gestão passa o tempo todo preocupada na melhor forma de acolher a estudante. Inserir não é a mesma coisa que incluir. Incluir é estar junto, é mostrar as possibilidades que a criança tem de estar junto, pois a legislação diz que todos têm o direito de aprender. E nós queríamos que isso acontecesse com essa estudante. É claro que as preocupações de todos é constante, pois como fazer com que essa criança realmente seja incluída? Todos nós sabemos que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem se tornado um grande desafio, tanto para gestores quanto para os professores, que atuam diretamente com esse público-alvo. Apesar da diversidade de normativos que definem os modos de acolher esses alunos, nós percebemos que existem um sem fim de mudanças que precisam ainda ser feitas para que possamos acolher ainda melhor esses estudantes. O Colégio Brigadeiro Newton Braga tem procurado o tempo todo acolher, fazer com que todos aprendam, todos, independente se tenha ou não qualquer deficiência, é direito de todos aprenderem. Muito obrigada. Olá, eu sou Gabriela Sacha de Jesus Silva. Eu sou formada em licenciatura em matemática e atuo como professora de matemática no ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Estou cursando a segunda licenciatura em Educação Especial Inclusiva pelo IFE. E eu sou vista dos olhos para cima, do ombro para cima, como mulher preta, de cabelo alisado, de comprimento até o ombro. Visto uma blusa de manga longa rosa, com algumas listinhas brancas, essa blusa tem, né? E o comprimento da manga é uma manga longa. Eu tenho 1,67 m de altura e agora eu irei compartilhar um breve resumo do conteúdo abordado neste documento, né? Que consiste em um relato de experiência que fala um pouquinho sobre a educação especial exclusiva no município de Conceição do Coité. E tem como nome, Entre a Lei e a Realidade, Caminhos da Educação Especial Inclusiva em Conceição do Coité, Bahia. Então, esse documento, ele tem como base em algumas leis, como a Lei Orgânica Municipal, tem o Plano Municipal de Educação e o Projeto Político-Pedagógico de uma escola local. Lembrando que o Plano Municipal de Educação, o ano de referência foi 2024, tá? E essa pesquisa, ela se originou através da disciplina de gestão do IFE baiano, onde o professor, ele requeriu que nós alunos fossem a campo pesquisar como é que estava acontecendo a educação especial inclusiva no município, né? O que é que estava previsto em lei e como é que estava acontecendo o que estava previsto em lei, né?
E essa foi uma pesquisa muito interessante, muito gostosa de se fazer. Ficou de livre escolha, né? Cada pessoa poderia estar escolhendo se iria fazer essa busca ativa no município que habitava ou nas cidades circunvizinhas. E esse estudo, ele identificou alguns avanços, como, por exemplo, a criação de salas de recursos multifuncionais e também o apoio de profissionais especializados. Então, assim, algumas escolas, da qual fiz a visita, contava com isso, tanto a sala como profissionais especializados. E as escolas que não tinham esse serviço eram encaminhadas para as escolas que tinham. Por exemplo, o aluno estudava nessa escola que não tinha em um turno e no contraturno ele é encaminhado para fazer esse atendimento na escola que possuía essa sala e esses profissionais especializados. Mas ela também revelou alguns desafios, né? Como a ausência de intérprete de Libras. Ou seja, os alunos estudavam, iam para a escola, porém não tinha intérprete de Libras na sala de aula. Ou seja, ele estudava o tempo todo com o professor, sem ter um tradutor de Libras, e eles tinham contato com a Libra somente no contraturno, né? Que aí tinha aula com um professor específico para Libras. Então, isso aí foi um desafio que encontrei, né? Que está previsto em lei, né? Essa vivência, ela proporcionou uma reflexão crítica sobre a gestão educacional e como ela está dando essa importância na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, né? Porque nós sabemos que uma escola inclusiva, ela está prevista em leis, né? Tanto a nossa Constituição Federal de 1988, né? Ela determina que a educação tem que ser para todos, com igualdade de condições, né? Para ter a permanência na escola. Tem a Lei Brasileira de Inclusão também, que é número 13.146 de 2015, que ela garante o acesso à educação inclusiva. Então, assim, ela proíbe cobrar taxa extras, várias coisas, né? Ela garante. E também tem um decreto 5.296 de 2024. Tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né? Aquele decreto que é 6.949 de 2009. Então, assim, são muitas leis, muitos decretos. Até a nossa própria Constituição nos garante isso. E como é que tá acontecendo isso, né? Então, esse estudo foi muito bom, foi muito importante, né? Pra gente estar vendo o que tá acontecendo na prática. O que é que tá previsto em lei e o que tá acontecendo na prática. Então, tá um texto muito bom de se ler, tá um texto gostosinho e de fácil entendimento. Espero que gostem. Olá, meu nome é Taídio, sou servidor do IF Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa. Irei fazer minha audiodescrição. Dos ombros para cima, sou visto como um homem branco, de cabelos crespo, curto na cor castanho, tenho olhos castanho, possuo barba preenchida curta, estou usando uma camisa gola polo de cor verde claro e atrás de mim tem uma parede de fundo na cor gelo. Irei apresentar para vocês o meu relato de experiência com o título Um olhar de dentro do NAPNE do IF Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa. Introdução e metodologia. Objetivos: compartilhar experiências e reflexões a partir do NAPNE, visibilizar ações inclusivas do NAPNE. Metodologia: participação em reuniões mensais por um ano, observação ativa e anotações reflexivas. O que é o NAPNE, né? O NAPNE é um núcleo multiprofissional composto por psicólogo, pedagogo, revisor de Braille, intérprete de Libras, assistente social, técnico em assuntos educacionais, professores e alunos. Este núcleo atende pessoas com deficiências, TEA, altas habilidades e outros,
Foi implantado em nossa instituição no ano de 2014 e é uma referência acerca das ações inclusivas. Tem função propositiva, consultiva e executiva. Minha vivência no NAPNE. Eu inicio no NAPNE como observador. No início a gente tem aquela insegurança, né? Porque não conhece o mundo das pessoas com deficiência. Tem muitos termos, né? É um mundo específico. Então, no início eu só observava, né? E a partir dessa observação eu fui aprendendo, né? Fui ali perdendo a insegurança e consegui contribuir com esta equipe. Ações que participei durante a minha participação no NAPNE. Consegui participar do projeto o IF de Olhos Abertos, né? Em que consistia em que a gente avaliava a acuidade visual dos alunos ingressantes, e também pude participar do 5º Simpósio de Educação Inclusiva do Velho Chico com o tema Desenho Universal, onde eu pude fazer convite aos palestrantes e também dar o apoio ali na recepção dos participantes deste evento que vieram prestigiar o evento, buscar uma formação continuada. Considerações finais. A partir do NAPNE, eu compreendi que inclusão exige escuta, sensibilidade e ação coletiva. A partir do NAPNE, conheci as lutas históricas das pessoas com deficiência, né? De conseguir o direito pela educação, que foi negado por tanto e tantos anos. A experiência foi tão impactante para mim, que quando fui aprovado no mestrado, no Profept, né? No mestrado de Educação Profissional e Tecnológica, eu resolvi pesquisar sobre essa temática, né? As pessoas com deficiência. Então, gratidão ao NAPNE de Bom Jesus da Lapa, aos colegas que faz parte desse núcleo, ao IF Baiano, aos organizadores deste evento e, de modo especial, a minha orientadora, a doutora Patrícia de Oliveira, que me informou sobre esse evento e me incentivou a participar. Gratidão, meu muito obrigado.